Você quer receber a palavra de Deus? Diga a Deus, eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Então abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 105. Texto conhecidíssimo. Estamos vivendo o ano da obediência, o ano profético da obediência para a nossa igreja. E estamos dominicalmente sendo levados a conhecer a verdade, a palavra de Deus, naquilo que ela nos revela a respeito de obediência. Estamos agora ainda na fase dos fundamentos da obediência. Estamos quase encerrando essa fase de fundamentos, que é a fase de construir consciência a respeito do que é obediência. E nessa manhã, nós veremos que a obediência ela está atrelada à verdade. Ela é o trilho para a liberdade. Salmo 119, versículo 105, peço que você leia bem forte. Você conhece esse texto, com certeza, mas você vai lê-lo com bastante ânimo agora. Pode ser? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pode ser mais uma vez? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, vivemos uma era de excesso de informações, mas escassez de direção. Muita informação, mas pouca direção. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam o Brasil, pasmem, como o país de maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Você sabia disso? Cerca de 9,3% da população brasileira, mais de 18 milhões de pessoas, convive com transtorno, colocando o país no topo desse ranking mundial. O Brasil ultrapassou outros países em número de pessoas com ansiedade, liderando também em casos de depressão na América Latina. Dados do Ministério da Saúde indicaram um aumento de 136% nas internações por estresse e ansiedade entre jovens de 23 a 29 anos entre 2013 e 2023. Especialistas apontam fatores como alta carga de trabalho, insegurança financeira, desigualdade social e violência como causadores, mas ainda outros que acrescentam o excesso de exposição às mídias sociais. Além de liderar em ansiedade, o Brasil é considerado o segundo país com mais casos de síndrome de burnout no mundo. Por que isso? Sob a ótica da neurociência, a ansiedade é uma resposta ao nosso sistema de alerta diante do desconhecido. Há uma área no nosso cérebro chamado amígdala, que é esse sistema de alerta. Ela é responsável por esse sistema de alerta. E diante do conhecido, a ansiedade é a nossa resposta. Quando não conseguimos prever o futuro, ou seja, pela instabilidade política, pela violência urbana ou pela insegurança econômica, o nosso cérebro entra em um estado de hipervigilância. Tem gente que simplesmente não consegue dormir, não consegue descansar.
está ligado o tempo todo. Conhece alguém assim? É como tentar dirigir numa estrada sinuosa à noite, mas com os faróis apagados. É como fazê-lo. E você pode imaginar-se numa situação como essa? O salmista, há milhares de anos, ele já conhecia essa angústia. Ele não escreve esse salmo de um palácio confortável, mas de um contexto em que ele está sofrendo perseguição e incerteza. Quando você vai ler o Salmo 119 todo, você vai entender o contexto, que é esse. E ele nos dá a chave. Ele que estava vivendo esse momento, ele nos dá a chave. E a chave é... a lâmpada. A lâmpada e o próximo passo. Fala de gestão de ansiedade. No hebraico original, a palavra para lâmpada, ou ner, refere-se a uma pequena peça de barro que utilizava azeite. Na minha terra, lá na minha infância, lá na minha casa, onde não tinha energia elétrica, a gente chamava de lamparina. Era feita de lata, que tinha sido embalagem para alguma coisa. Havia aquelas pessoas que trabalhavam fabricando essas lamparinas feitas de embalagens de lata. Era como um copo, um recipiente que tinha um pescocinho fino. Ali dentro colocava-se querosene, ou um tipo outro de óleo, com um pavio de algodão. Então colocava-se fogo naquele pavio que estava embebido por aquele querosene, e ali queimava e mantinha aceso enquanto tivesse querosene naquele recipiente. Assim eram as lâmpadas lá no tempo em que o salmista está escrevendo. Só que era feita de barro. Ela não iluminava 100 metros à frente. Não era uma lanterna como nós conhecemos hoje, que tem um foco com pilhas e projeta a luz metros e metros adiante. Não. Ela iluminava apenas o lugar onde o pé seria colocado. Segurando a lamparina, ela conseguia iluminar num raio próximo da pessoa, talvez não mais do que 1,5 metros. Agora imagine que você precisa viajar do Rio de Janeiro até São Paulo de noite. E você está nesse tempo nosso presente. Você está de carro. Você está indo de carro daqui do Rio para São Paulo. Você está na Dutra. E os faróis do seu carro iluminam apenas até a 30, 50 metros à frente do seu carro. Você não consegue ver a chegada. A chegada está lá em São Paulo. Mas se você obedecer à luz que ilumina os próximos 30 ou 50 metros à frente, você chegará ao destino final com segurança. Porque você vai ver o buraco. Você vai ver aquele obstáculo que pode ter sido colocado ou tenha caído de um outro veículo. Você verá um animal que cruzará à frente, você vai poder frear a tempo. Mas você não consegue enxergar o seu destino final. Está lá em São Paulo. Amados, Deus raramente nos dá o mapa completo da nossa vida. Porque isso é o que alimentaria o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Ele nos dá a lâmpada para o passo que temos que dar hoje. Diga para quem está do teu lado, Deus. Quando eu peço assim, não é te fazer de claro que você já sabe, mas pode ter gente aqui que nos visita
gente participando conosco pela transmissão, dizendo, é mais um pastor que fica dizendo, olha para o teu irmão do lado e fala para ele. Acontece que isso é um instrumento psicológico que tem como propósito fazer você falando e o outro ouvindo, e você falando e se ouvindo, colocar isso lá incutido na sua mente, na sua memória, para você não esquecer. Então diga, por favor, Deus não te dá o mapa completo, porque Ele não quer você orgulhoso e autossuficiente. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Satanás vem ver Eva lá passeando pelo jardim e diz, foi assim que Deus disse, vocês não podem comer das frutas que há aqui no jardim. Satanás sabia que não era isso, ele estava provocando o diálogo para chegar onde ele queria. Eva diz, não, Deus disse que a gente pode comer, podemos comer de todo, a gente só não pode comer daquela ali, ó, porque Deus disse que o dia que a gente comer daquela ali, a gente vai morrer. Satanás então diz, sua bobinha, sabe de nada, inocente. Deus só falou isso porque Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser como Ele. Qual é a expressão, qual é a palavra para isso? Autossuficiente. Você não vai precisar dele para mais nada. Você vai ser igual a Ele. Ele não quer isso não. Satanás estava mentindo? Sim ou não? Satanás estava mentindo? Não. Deus queria que o homem fosse autossuficiente? Sim ou não? Não. Então ele estava mentindo? Cuidado. Até quando Satanás está falando alguma verdade é porque tem uma mentira por trás. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Isso era mentira. O homem não pode ser igual a Ele. Mas o que Satanás plantou na mente da mulher é, você será autossuficiente. Deus não quer que você seja autossuficiente. Isso é verdade. A mentira é, Deus não quer que você seja igual a Ele. E Deus é autossuficiente, sim ou não? Deus é autossuficiente, irmão? Você ficou impactado, o tic-tac ficou com preguiça agora de racionar? Vamos lá. Deus é autossuficiente? Sim. Só Ele é. E vendo a mulher que o fruto era apetitoso ao paladar e desejável para dar entendimento, ou seja, para ser autossuficiente, pegou do fruto e comeu. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Querer ser não depender de Deus. Adolescente, sabe qual é o pecado que você mais é tentado a cometer, jovem? Não depender do papai e da mamãe. Não precisa do conselho dele para nada. Não precisa do conselho dela, mas não. Você já fez, olha só, você está na faculdade com 16, 17 anos, teu pai nunca chegou ao ensino fundamental, ou completar o ensino médio. Quem é teu pai, cara? Uma fila do pão para você parar e ouvi-lo. Autossuficiência é o pecado. Por favor, ajuda aí. Diz para quem está do teu lado, Deus só te dá a visão para o hoje. Eu estou falando nesse contexto, amém? Deus nos dá luz para muita coisa lá na frente. Mas quem está entendendo? Ele nos dá a lâmpada para o passo de hoje. A ansiedade, amados, é tentar iluminar o passo de amanhã com a luz que Deus deu para o dia de hoje. A palavra de Deus diz assim, basta a cada dia o seu mal. Por que você está ansioso? Basta a cada dia o seu mal. Olha a palavra do Senhor, entrega o teu caminho. O que é o caminho? Diga, é o amanhã. O que é o caminho? O que é o caminho? Futuro, diga o futuro. O que é o caminho? O Senhor está dizendo a sua palavra, entrega o teu amanhã, o teu futuro, o teu caminho ao Senhor. Faça o quê? Confia nele. E ele não é o mais fará, irmão. É ele
tudo fará. Ele fará tudo que for preciso. A ansiedade é tentar iluminar o passo de amanhã com a luz que Deus deu para hoje. Jesus reforçou isso lá em Mateus capítulo 6, 34, quando ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fica ansioso a respeito do dia de amanhã, não. Não deixa o dia de amanhã ficar tomando espaço na tua mente, de modo que você comece a ficar ansioso, você perde o sono, pensando em si. Não tem em si. Tem, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tem o controle de tudo. Obedecer à verdade hoje, amados, é o melhor tratamento contra a ansiedade clínica e espiritual. Por que que quando a pessoa está sob transtorno de ansiedade, quando ela está depressiva, ela vai no psiquiatra, o psiquiatra recomenda lá o remedinho, mas ele dá uma recomendação outra. Qual é a recomendação outra? Procura um psicólogo, procura um psicanalista, vá fazer um tratamento para a sua mente. Porque o psiquiatra vai tratar do fisiológico, que é o teu cérebro, mas ele não vai tratar o psicológico, que é a sua alma, teus sentimentos. Então, obedecer à verdade hoje é o melhor tratamento contra a ansiedade clínica e espiritual. É focar no que é substancial e não naquilo que é hipotético. E se é uma hipótese? E se não é uma hipótese? E quem fica nisto entra num vórtice que só leva para baixo, para depressão, para ansiedade, para burnout. O salmista, ele muda a escala. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que mais ele diz? É também o quê? A palavra do Senhor é também o quê? Luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para o meu pé e ela é luz para o meu caminho. Aqui nós entramos no campo da cosmovisão. A palavra caminho, em hebraico, natrib, fala de uma senda, de um destino. Enquanto a lâmpada resolve a nossa segurança imediata, a luz resolve o nosso propósito eterno. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de significado. Sem um caminho claro, nós perdemos a estabilidade emocional. Quer destruir uma pessoa? Destrói o senso dela de significado. Diz para ela: menino, você não é nada. Menino, você não vai dar para nada. Menino, seu traste. O que você está fazendo? Você está destruindo o que dessa pessoa? O quê? Acabei de falar. Qual é o significado dela para existir? Ela não vale nada. Ela não vai dar para nada. Então ela vai acabar numa margem imensa de possibilidade de se tornar alguém que vai ser um pária na sociedade. Agressivo, péssimo marido, péssimo pai, péssimo cidadão, péssima pessoa para se conviver. Por quê? Porque foi criada sob algo em que ela foi submissa a aprender como sendo não valho nada. Qual é o meu significado? Não tem significado. Não vale nada. Quanto significa para você uma moeda de 5 centavos? Que é a menor que existe hoje, em valor. Você olha para ela, você descarta. Para você, ela não tem significado. O que você consegue fazer com uma moeda de 5 centavos? Diz para mim. Nada. Mas se você juntar 1000 moedas de 5 centavos, matemática, Vitória,
1.000 moedas de 5 centavos, dá quanto? R$50. É isso? Com R$50 dá para fazer o quê, irmão? Já dá para cortar o cabelo, não dá não? Hã? Já corta o cabelo, chega em casa, a esposa olha assim, ih, lindão, cortou o cabelo. Já ganhou significado. Ó, é ou não é? Já significou o quê? Lindão. Foi ou não foi? R$50 dá para comprar alguma coisa na maquiagem, irmã? Fala aí. Compra um batom? Compra um batom, não é não? Aí colocou um batonzinho, aí o rapaz já olha. Antes não olhava, porque olhava para ela, não tinha um batom. Agora tem um batom. Está diferente. Já chamou a atenção. Já tem significado, sim ou não? Hein? Então, ainda que você fosse considerado 5 centavos, você tem significado no reino de Deus. Porque você não foi feito para andar sozinho. E é isso que o diabo quer, que a gente se sinta sozinho, que a gente fique sozinho, porque sozinho é o que, irmãos? É um alvo fácil. Sozinho é o que, irmãos? Perigoso. Quem anda sozinho está sob o perigo, porque se torna um alvo fácil. Para quê? Para que espíritos imundos estejam bombardeando a mente dele ou dela com pensamentos negativos a respeito de si mesmo, para se sentir sem significado, sem importância, sem significância. Quem sabe até porque está se lembrando ou está sendo lembrado por eles de palavras que ouviu de pessoas que deveriam transmitir-lhes segurança, amor, carinho, quem sabe o pai e a mãe. Mas não teve. Mas para o Senhor você tem toda a importância, porque Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Aleluia. O ser humano tem essa necessidade intrínseca de significado. Sem um caminho claro, amado, nós perdemos a estabilidade emocional. Quando a verdade bíblica se torna a nossa luz, ela organiza os nossos valores. Se o meu caminho é iluminado pela soberania de Deus, eu entendo que mesmo em meio à violência, à instabilidade política, existe um reino que não se abala. E isso cria o que nós chamamos de resiliência cognitiva, ou seja, a capacidade de manter a calma, porque eu sei para onde a história está indo. Eu sei. Quando eu leio as páginas da Bíblia Sagrada, eu chego lá no Apocalipse, o crente tem problema, via de regra, o crente tem dificuldade com o Apocalipse. Porque o Apocalipse fala do fim das... Amém? Apocalipse não fala do fim das coisas? É assim ou não é? Apocalipse fala do fim das coisas ou não, irmão? Vocês estão aqui? Dá um beliscão para quem está do teu lado aí, para ver se está aqui. Você está aqui? Tá? É o frio? Desliga tudo quanto é ar-condicionado. Não vai desligar não, porque vocês no calor, vocês queriam ar-condicionado, se está amém, tu traz um casaco logo mais, pronto. Muito bem, não amém. Ai, calor, esse ventilador, essa coisa. Aí agora tem ar-condicionado. Ai, esse ar-condicionado está tão frio aqui. Né? É bom, irmão, é para você não sofrer a opressão do espírito do sono. Aqui o espírito do sono não entra. Ele chega ali fora e diz, opa, deixa eu sair daqui. Está frio. É não? Traz o casaquinho logo mais. Tá bom? Venha logo mais, você que está em casa, traz o casaquinho. Amém? Que é muito gostoso dormir debaixo de uma coberta, né, irmão? Se a gente puder ter o ar-condicionado lá, 17 graus, a gente está coberto lá, que delícia. É assim ou não é? É não? Pode trazer o cobertor logo mais também. O que eu tinha perguntado antes? Muito bem, vocês estão acordados. O Apocalipse fala do final das coisas, amém? Amém. Não. Essa é a visão errada, essa é a visão tacanha, essa é a visão equivocada que nós fomos levados a ter.
Apocalipse fala do fim das coisas. Apocalipse fala do fim das coisas nada, irmão. Fala do fim das coisas para quem não tem esperança para o amanhã. Fala do fim das coisas para quem não sabe o que vai acontecer depois disso. Mas para aquele que está em Cristo, aquele que foi remido e lavado no sangue do Senhor, aquele que recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, sabe que tem significado, sabe que tem significância e que a vida não acaba no Apocalipse. Apocalipse é a porta de entrada para a eternidade. É a volta do Senhor Jesus, aleluia! Apocalipse não acaba, irmão. Apocalipse inicia, aleluia. É como olhar para um copo que está com metade de água e o desanimado, o ansioso, o angustiado, o depressivo, aquele que não vê significado, olha, diz, está quase vazio. Mas para aquele que tem a visão espiritual, aquele que está em Cristo, diz, está quase cheio, porque o Senhor vai transbordar. E isso cria, então, o que chamamos de resiliência cognitiva, capacidade de manter a calma, porque eu sei para onde a história está indo. Eu tenho problemas, eu tenho adversidade, eu fui condenado por uma lei injusta, por um magistrado injusto, eu estou sofrendo, é justo que eu sinta a dor nesse momento, mas eu não me desespero. Sentir a dor não é o mesmo que ser desesperado. Sentir a dor não é o mesmo que perder a esperança. Sentir a dor significa estar doendo o que eu estou sofrendo agora. Jesus sofreu a dor, mas ele sabia o amanhã, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia. Tem alguém aqui que sabe o que vai acontecer? Tem alguém aqui que é filho de Deus, tem alguém aqui que crê na verdade, tem alguém aqui que tem Jesus como sua verdade e esperança, sabe que não acaba aqui, que você está vivendo aqui por um propósito eterno de Deus. Exalta o Senhor, abre a tua boca e diz glória ao Senhor, porque a minha vida tem significado. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus, porque eu sei para onde estou indo, você sabe? Se não sabe, vem comigo. Cola com Cristo. Amados, muitos jovens hoje fogem da palavra obediência porque a associam ao autoritarismo vazio ou ao legalismo religioso, a essas falácias, essas narrativas malditas que foram construídas e têm sido alimentadas pelos meios de comunicação, para dizer que nós somos um povo que temos como marca da nossa história um tempo de opressão, de perseguição contra a liberdade. Opressão e perseguição contra a liberdade é o que estamos vivendo hoje. Que pastores estão sofrendo processos, estão sendo condenados a pagar multas absurdas, acusados de misóginos por pregar a verdade da palavra de Deus. Deus fez homem, macho, natural, mulher, fêmea, natural, biológico, macho e fêmea. Não foi outra coisa que Deus fez. Isso não é discurso de ódio. Isso é verdade plena do Evangelho, é verdade plena da palavra, isso é verdade plena da Bíblia Sagrada, que não é imposta por nós, mas é pregada para que aquele que nele queira crer, possa ter a salvação e a vida eterna. Se no passado, a instituição religiosa hegemônica daquele tempo, que sequestrou para si a autoridade da Bíblia Sagrada, não foi a única que existia. Aquilo que se faz na mente das pessoas é acreditar que na história só existia uma igreja cristã. Isso é uma mentira, uma falácia. Porque o protestantismo não começou com Lutero, não começou com Calvino, não começou com Zwinglio, já existia, sempre existiu, sempre houve a igreja de Jesus Cristo, que não era institucionalizada, que não tinha uma bandeira, que não tinha um exército, que não se impunha pela força.
mas foi perseguida por essa igreja institucionalizada. Foi calada. Inúmeros foram mortos. Por quê? Porque continuavam pregando a verdade, a palavra de Deus. O homem é pecador e miserável sem Jesus. E só há salvação pela graça que ninguém merece, mereceu ou merecerá. O sacrifício vicário de Jesus na cruz. E todo aquele que nele crer não há de perecer, mas terá a vida eterna. E para isso você não tem obrigatoriamente que ser parte de uma instituição que se autoproclama a única e verdadeira igreja de Cristo na terra. Isso é no mínimo arrogância. Mas muitos jovens hoje estão fugindo da palavra obediência por causa disso. Mas como especialista em comportamento, eu lhes digo, a obediência a Deus é a maior expressão de inteligência emocional que se pode ter. Obedecer à verdade, amados, não é um fardo, é um alinhamento com a realidade. Se eu ignoro a lei da gravidade e pulo de um prédio, eu não estou sendo livre, eu estou sendo insensato e colherei as consequências nefastas disso. Dependendo da altura, eu me quebro todo. Dependendo da altura, eu vou morrer. Se eu ignoro a verdade de Deus sobre perdão, pureza e amor, eu me torno escravo de traumas, de vícios, de amargura. Dá uma olhadinha, querido, ao redor. Para agora para fazer uma análise concreta, sensata, honesta, por si só. Onde tem Jesus? Em todos esses ambientes onde vício, trauma, amargura, violência, agressividade, ansiedade existe. E eu falo até entre crentes. Quando Jesus deixa de ser Senhor na vida do crente, quando Jesus deixa de ser Senhor na vida daquele que diz que recebeu a Ele como Senhor da sua vida, esse que diz que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se faz mentiroso, mentirosa. Por quê? Porque não confia nele. Por não se submeter a ele. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Ah, não, mas eu não, já entreguei minha vida para Jesus. Eu só, como não sei, como não tenho a luz para o amanhã, eu só tenho a luz para o hoje, eu não consigo dormir. Eu não paro de pensar. Eu estou chamando ele de quê? Mentiroso. Quem é que pode receber a bênção do Senhor, ofendendo o Senhor, chamando ele de mentiroso? Jesus disse lá em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Amados, eu creio piamente que o Espírito Santo de Deus, ele continua atuando hoje, nos dando discernimentos, dons de sabedoria, dons de palavra de conhecimento, para aplicar essa verdade em situações complexas da vida moderna. Nós não somos órfãos em um mundo caótico. Nós temos o guia. Nós temos a luz. Nós temos o guia, o Espírito Santo. Todo aquele que recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador tem o guia, o Espírito Santo. Nós temos a luz, a palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer é confiar no guia e não nos afastar da palavra. Pensa sobre isso. Amigos, jovens, famílias que me ouvem, o mundo lá fora está gritando, mas a palavra de Deus está iluminando. Você está dando mais ouvidos às vozes lá de fora do que enxergando a luz que o Senhor está irradiando para o seu hoje?
Você tem tentado caminhar no escuro? Porque a palavra do Senhor está deixada em algum lugar. Você a recebeu domingo passado, mas passou a semana inteira sem os teus olhos estarem nela. Você está buscando nela luz para o hoje. Você está ouvindo o guia, te instruindo, com a palavra que ele já te deu antes, para iluminar o dia que você precisar. O dia de hoje está sendo iluminado com a palavra que o Senhor já te deu antes, e o Espírito Santo está te guiando, dizendo, lembra do que já foi dito? Porque você está desenvolvendo um relacionamento com Ele, ou você não ora, a não ser, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Você sente que seus pés estão escorregando no lodo da insegurança e do medo do amanhã? A enfermidade, o desemprego, a opressão produzida por alguém a serviço do inimigo, ainda que ela nem saiba disso, que assim está sendo, um agente do inimigo contra você. Essas coisas têm feito você escorregar no lodo da insegurança e do medo do amanhã? A obediência não começa com fazer. A obediência começa com crer e se posicionar. Lá vem Jesus andando sobre as águas, os discípulos se assustam porque tudo que eles veem é a sombra. Envolvidos no misticismo da sua época, chegam a pensar, é uma alma penada, é um fantasma. Mas Jesus grita, ei, sou eu, Jesus? E a palavra de Deus diz que Pedro, que cria em Jesus, disse, és tu mesmo, Jesus. Eu sei que se o Senhor mandar que eu ande pelas águas para encontrar com o Senhor, eu vou andar por cima das águas igual o Senhor está andando. E Jesus disse, então vem, Pedro. E porque Pedro conhecia a voz de Jesus. Você conhece a voz do Espírito Santo? Então Pedro, olhando na direção de Jesus, ainda que ele não o visse plenamente, porque estava escuro, mas ouvindo a voz de Jesus, Pedro ousou, porque ele creu, e ele se posicionou, ele colocou os pés pelo lado de fora, ele começou a andar. Ei, você não está cheio de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de rebeldia, confiando nesse sentimento que você se sente empoderado, que faz o outro ser menor, o outro é que está errado e você que está certo. E não permite que o seu ouvido reconheça e a sua alma reconheça a voz do Senhor falando com você. E enquanto isso a sua vida melhora, permanece a mesma coisa ou piora. A obediência não começa com fazer, começa com crer e se posicionar. O realinhamento da sua vida não vem de um esforço hercúleo, mas de um reconhecimento de que você precisa de Jesus e que Ele segure a lâmpada. Se você está exausto de tentar gerenciar a sua própria vida em um labirinto de incertezas, sem estabilidade política, o medo do amanhã, a instabilidade emocional ao seu redor, roubaram o teu sono, o convite hoje é para um realinhamento. Jesus é a verdade encarnada. Ele não quer apenas informar a sua mente, ele quer curar o seu sistema emocional e dar estabilidade aos teus pés. Você é o único que pode fazer com que a luz vença as sombras do seu medo, rendendo-se a ela, que é Jesus.
Hoje o convite não é para uma nova religião, mas é para uma nova realidade. Jesus Cristo é a palavra viva. Só Ele é. Ele é a verdade que liberta do medo da morte, do peso da culpa, do desespero, da incerteza. E eu quero convidar você a um posicionamento tácito, concreto, verdadeiro, agora. Você não sabe o que vai ser o amanhã. Você não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Mas se você está em Cristo, a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Mesmo que o amanhã seja aquilo que não é o que você esperava, isso não fará de você derrotado. Porque a nossa vitória não se restringe a esse ambiente de hoje, do agora. E tudo que eu estou vendo hoje é a página do hoje sendo escrita. Eu não sei a página do amanhã, do depois de amanhã, de semana que vem, de mês que vem. Tudo que eu tenho é a verdade, que a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu existo para cumprir um propósito. É para a glória dEle. E é porque eu estou tão aprisionado na ideia de eu, é que o inimigo se aproveita disso. Eu acabo sendo refém de mim mesmo, das circunstâncias e da ansiedade. Então eu te convido, se você deseja que Jesus assuma o controle do GPS da sua alma, se você quer trocar a sua ansiedade pela paz que excede todo entendimento, se você quer a verdade que ela seja o trilho da sua vida, se você entendeu que você precisa confiar no Espírito Santo de Deus e ter a palavra do Senhor diante dos teus olhos todos os dias e viver submisso à direção que Ele há de dar, crendo, confiando que a despeito do agora, o Senhor tem o amanhã nas suas mãos. E acima de tudo, ainda que nada saia como eu pensei, esperei, planejei, tem algo que não pode ser alterado. Eu tenho um destino eterno, que é viver ao lado do Senhor, onde nunca mais haverá nenhum questionamento sobre o futuro. E eu tenho descanso, eu tenho fé, eu tenho confiança, me traz segurança, porque o Espírito Santo habita em mim e eu não perco a minha comunhão com Ele por causa de coisa alguma, nem de ninguém. Me traíram, eu vou seguir em frente. Eu perdi coisas, eu vou seguir em frente. Estou sob ameaças, eu vou seguir em frente, porque maior é o Senhor que está em mim. Não estou agarrado a essas coisas aqui, elas são importantes, mas elas não são o mais importante. Eu tenho algo que nem Satanás pode roubar de mim, nem ele pode tirar de mim, a minha salvação e a minha vida eterna, que custou o sacrifício de Jesus naquela cruz, e ele me deu razão para existir, ele me deu significado, ele me deu significância. Eu estou aqui para cumprir um propósito dele. Porque senão, irmãos, olhemos para a história. Todos os apóstolos foram martirizados. O apóstolo Paulo foi decapitado. Houve apóstolos que tiveram a sua pele arrancada do corpo, depois eles foram desmembrados, amarrados, braços e pernas em animais que foram colocados em disparada, arrancando parte do seu corpo. Todos eles. Que dizer daqueles que foram mortos em fogueira, por aqueles que estavam em nome de Jesus fazendo isso, assassinando seus próprios irmãos em Cristo. Então, somente porque defenderam que cada crente pode ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada.
para lê-la e por si só encontrar a iluminação em o Espírito de Deus. Será que a vida deles foi em vão? Não foi. Olha para nós aqui, eu, você, temos a Bíblia Sagrada à nossa disposição em diversos idiomas diferentes, em diversas versões diferentes, com toda a liberdade, mas custou a vida daquelas pessoas. Morreram elas em vão? Não. Elas sentiram a dor do fogo que consumia sua carne, até tirar-lhes a vida. Mas elas morreram pelo propósito da sua existência, dar prazer ao coração do Pai. Alguém poderia dizer, adiantou de quê? Não negou a Cristo, não negou a verdade, não negou a sua fé, morreu. Olha eu e você aqui, estamos aqui por causa de pessoas como elas. Mas a gente não quer pensar que a vida da gente pode servir a um propósito como esse, né? Mas quando nós somos de Cristo, quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos prontos a viver como aqueles nossos irmãos lá na Nigéria, que o problema deles não é o desemprego, o problema deles não é uma enfermidade, o problema deles é que eles não têm liberdade para serem cristãos. E muitos deles estão sendo mortos. E não é porque a pele deles é negra, porque estão sendo mortos pelos seus contemporâneos negros, pelos seus concidadãos negros, mas porque professam uma religião diferente. São muçulmanos que, acreditando no seu profeta, estão tirando a vida de pessoas inocentes, crianças, mulheres grávidas, sendo enterrados vivos, sendo decapitados, sendo queimados dentro de casa, sendo queimados dentro de templos cristãos. E por que eles estão morrendo assim? Porque a fé deles não está em pensar o que será o amanhã. A fé deles está em saber que o amanhã é a eternidade com o Senhor, onde nunca mais haverá perseguição, dor, sofrimento, desemprego, enfermidade. Se você quer que a verdade seja o trilho da sua vida, e você entendeu a palavra do Senhor, eu quero convidar você, se coloque em pé onde você está, para fazer uma oração agora comigo. Você que vai dizer, a ansiedade não vai continuar dominando a minha vida. Eu não vou viver escravo de medicação psiquiátrica. E eu não estou falando para você chegar em casa e pegar os remédios e jogar fora. Não faça isso. Não faça isso. Mas você vai surpreender o seu psiquiatra, porque ele verá o quanto você avançou. E quando você retornar nele para aquela revisão, ele vai dizer, já podemos começar o desmame. Vamos começar a desmamar você aí desse remédio. Que avanço fantástico. Você vai poder dizer, sabe o que é, doutor? É que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu parei de olhar para o amanhã. Eu parei de olhar para as circunstâncias ao meu redor. Eu estou olhando com a luz que vem do Senhor, da palavra do Senhor. Eu aprendi a viver por fé. Então, faça essa oração junto comigo agora. Diga, Senhor, eu cansei de caminhar no escuro das minhas próprias conclusões. Eu aceito a tua palavra como lâmpada e eu me submeto à tua verdade. E eu te peço, ilumina o meu próximo passo. Eu escolho te obedecer e andar por fé e não por vistas.
Eu escolho obedecer à palavra do Senhor, que eu terei sob os meus olhos, como a lâmpada a iluminar o meu dia. E não mais darei ouvidos às vozes de fora, nem desviarei o meu olhar para as circunstâncias ao redor, mas permanecerei firme na luz que receba do Senhor, pela tua palavra. Aqui me submeterei todos os dias, e que está ao alcance da minha mão, dos meus olhos e do meu coração, a Bíblia Sagrada. E peço ao Senhor, Espírito Santo, seja o Senhor o meu guia. Ajuda-me nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do teu nome, eu assim oro. Amém. Amado, que o Deus de toda a esperança encha de alegria e paz o teu coração, o teu crer, para que você transborde em esperança pelo poder do Espírito Santo. E que a ação do Senhor Espírito Santo seja assim extraordinária sobre a vida desses que se submetem a andar em obediência à verdade, à tua palavra, para tê-la como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aleluia. Amém.